Olá, galerinha! Como vocês estão? Espero que bem. Como vocês podem ver, já estamos na aula 4 e o nosso tema de hoje é bem diferente do que a gente já viu até aqui. Então, nossa aula hoje será Níveis de Organização do Corpo Humano. A gente inicia falando que ter uma vida saudável depende de muitos fatores. Então, é necessário ter cuidados com a higiene, alimentação, repouso, lazer, não consumir drogas, procurar ajuda médica para realizar exames, consultas, não ingerir remédios por conta própria, ou seja, não se automedicar. Então, entender como o corpo humano funciona para poder valorizar e praticar cuidados básicos com o nosso próprio corpo. Então, que cuidados básicos são esses? São o que eu acabei de falar, né? É cuidados com a higiene, alimentação, repouso, lazer e entre outros. Se a gente parar para pensar, no nosso dia a dia, você pratica atividades diferentes. Então, nós praticamos várias atividades diferentes, mesmo que a gente esteja parado. Mas como assim? O tempo todo, seu corpo está em movimento. Ainda que você queira permanecer parado por vários minutos e minutos, seus olhos continuarão piscando, não é verdade? Então, seu cérebro continuará pensando. Seu coração não vai parar de bater. Até enquanto a gente dorme, o nosso corpo está em atividade. Então, para facilitar a gente entender cada coisinha do nosso corpo, ele foi dividido em vários níveis de organização. Então, são esses que vocês estão observando aí, esses níveis de organização. Ele é dividido em células, tecidos, órgãos, sistemas e organismo. E a gente vai ver cada um a partir de agora. Nessa imagem, a gente pode observar esses níveis de organização. Então, começa lá da célula, que é uma estrutura bem pequenininha. Se a gente for parar para estudar o que é célula, que a gente vai ver mais na frente, vocês vão notar que é tipo uma bolinha. Então, várias células juntas vão formar o tecido, vários tecidos juntos vão formar os órgãos, vários órgãos juntos vão formar o sistema e vários sistemas juntos vão formar o organismo. Os seres vivos, eles são divididos em seres unicelulares e multicelulares. Então, cachorro, gato, ser humano, árvore, arbusto, cogumelo, estes são exemplos de seres vivos. Então, esses organismos, eles podem ter células unicelulares ou multicelulares. Entendendo melhor essas células, as bactérias, por exemplo, como vocês podem ver nesse lado de cá, onde tem seres vivos unicelulares. As bactérias, os paramécios, que acho que vocês nunca escutaram falar sobre ele, e as amebas, são exemplos de seres que têm organismos formados por uma única só célula. Então, as bactérias, que é mais popular, a gente só vê uma única célula nela. Então, a bactéria é um ser unicelular. Agora, esses seres, a gente só pode visualizar eles através do microscópio. A gente não consegue visualizar ele a olho nu. Já os seres pluricelulares são aqueles que têm muitas células. Aí eu trago como exemplo as plantas e nós, seres humanos. Aqui eu trouxe a imagem de algumas células para vocês verem. Então, a célula é essa bolinha aí realmente que vocês estão vendo nessa imagem. A célula, a principal função dela é que ela é a unidade funcional que compõe o ser humano. E ela é dividida em unicelular e multicelular, ou pluricelular, como vocês quiserem chamar. E a gente vai falar de cada uma. As células unicelulares, que é essa que vocês estão vendo aí, que ela é bem fácil de decorar, ela é bem fácil de aprender. Então, a gente tem várias organelas nela, a gente vai encontrar o DNA, que é aquela parte do meio, a gente vai encontrar o ribossomo, a gente vai encontrar cápsula, parede celular, membrana plasmática, citoplasma, flagelo, entre outros. A gente vai encontrar várias coisas. Então, comparado a uma célula multicelular, essa daí é bem menos complexa. Então, eu já citei vários exemplos para vocês. Então, a gente tem como exemplo de célula unicelular de organismos, a gente tem como exemplo bactérias,
amebas, entre outros. E esses organismos a gente não consegue ver a olho nu, a gente só consegue ver através do microscópio. Agora, a gente vai falar um pouquinho das células multicelulares. Elas podem se apresentar de dois tipos, célula animal e célula vegetal. A célula animal a gente vai encontrar em animais e em nós seres humanos. A célula vegetal a gente só encontra em plantas. Então, se vocês observarem, essas células, elas são bem mais complexas, muito mais complexas do que as outras que a gente acabou de ver, que são as unicelulares e só tem uma única célula. Então, essas células multicelulares, por elas terem várias células, elas são bem mais complexas, possuem muito mais organelas. Mas e qual é a diferença de uma célula para outra? Tem diferença sim. Então, uma das diferenças mais marcantes entre elas é a presença do citoplasma na célula vegetal. Então, a célula vegetal, ela apresenta o citoplasma, que é uma organela responsável por fazer a fotossíntese. Outra diferença também é que a célula vegetal tem uma parede celular e a célula animal ela não tem. Então, são duas diferenças bem marcantes entre essas duas células. A célula animal ela não vai ter o citoplasma e nem vai ter a parede celular. Então, a gente já falou das células e várias células juntas, elas vão formar o tecido, que é o próximo tópico que a gente vai abordar a partir de agora. Então, o tecido é um conjunto formado por várias células semelhantes. Então, várias células semelhantes juntinhas vão formar o tecido. E eu trouxe para vocês a imagem aí de vários tecidos. Então, o nosso corpo ele é composto por vários tipos de tecido. A gente vai encontrar o tecido epitelial, que recobre a nossa superfície do corpo, o tecido muscular, que é feito de fibras que tem a função de se contrair, o tecido nervoso, que a gente vai encontrar as células do nosso sistema nervoso, o tecido ósseo, o tecido cartilaginoso, que compõe as nossas cartilagens, e o tecido sanguíneo, que a gente vai encontrar as nossas células do sangue. Um órgão é um conjunto formado por dois ou mais tecidos. Então, recapitulando, só para relembrar, várias células juntas vão formar o tecido, vários tecidos juntos vão formar o órgão. E eu trouxe como exemplo para vocês o cérebro, o estômago, o intestino, o coração, os pulmões. Então, esses são exemplos de órgãos que a gente pode encontrar em nosso corpo. E a gente já chegou nos sistemas. Os sistemas, há grupos de órgãos que também realizam funções específicas no nosso corpo. Os sistemas é um pouco mais complexo de entender, mas é muito legal. Então, há vários tipos de órgãos que vão se juntar e formar os sistemas. Então, eu trouxe como exemplo para vocês. A gente vai ter o sistema digestório, sistema respiratório, sistema excretor ou urinário, como vocês preferirem chamar. A gente vai ter o sistema reprodutor, o sistema linfático. Então, são vários exemplos de sistemas. Então, cada sistema ele é dividido por um grupo de órgãos. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, o sistema digestório ele é dividido em boca, faringe, esôfago, intestino delgado, intestino grosso e reto. Pode ser que eu tenha esquecido algum, mas tudo bem. Aí a gente vai para o sistema circulatório, que é aquele que é o do nosso coração. Então, o sistema circulatório é basicamente composto pelo nosso coração, que é um órgão. Aí a gente pode falar um pouquinho também do sistema excretor ou urinário, tanto faz, que é aquele que a gente vai encontrar os rins, entre outros órgãos. Então, esses sistemas eles são divididos por grupos de órgãos. E por fim, a gente chega no organismo. Então, vários sistemas juntos vão formar o nosso organismo. E recapitulando o que a gente viu até agora, a gente começa lá das células, não é? Então, as células, várias células juntas vão formar o tecido. Vários tecidos juntos vão formar o órgão. Vários órgãos juntos vão formar os sistemas.
e todos os sistemas juntos vão formar o organismo, que é o que vocês estão vendo na imagem. E assim a gente finaliza mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Fiquem bem e em casa.